Agora, informação que chega de Davos, porque durante o Fórum Econômico, que está acontecendo lá na Suíça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que pretende organizar um evento no Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de debater política pública para drogas, levando em consideração segurança pública. Eu vou abrir aspas para essa fala do ministro. Penso em organizar um grande evento, talvez no Conselho Nacional de Justiça, para nós repensarmos e debatermos a questão da segurança pública no Brasil e a questão das drogas no país, sem preconceito, sem superstição, com criatividade, com originalidade, que seja bom para o Brasil, sem copiar modelos alienígenas. Modelos alienígenas. Pois é, vou fechar aspas e vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota, que há anos se dedica às questões ligadas à segurança pública e tem acompanhado também os muitos debates que acontecem em Brasília e também no âmbito dos estados. Mota, como avaliou esse posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso? Ele preside a Suprema Corte Brasileira. Acha que é um movimento para atender aos anseios de alguns setores da sociedade que se colocam contra alguns entendimentos de cortes superiores, não é? Eu não tenho certeza, Daniel. Eu confesso que eu li essa notícia com cuidado, li várias vezes, procurei várias fontes diferentes. Uma mudança na forma com a qual se trata o combate ao crime no Brasil é essencial, fundamental, é vital. Mas, como eu disse, a situação que nós temos hoje é fruto de ideias que conquistaram a hegemonia absoluta nas escolas de direito, nos tribunais, na maioria da mídia, nas organizações não governamentais e até nos debates sobre segurança pública, né? A gente acabou de ver um exemplo aqui. Existem alguns fetiches que passam como verdades na segurança pública quando a realidade é completamente outra. Então, eu fico um pouco receoso de alimentar as minhas esperanças de que essas ideias vão ser agora substituídas por aquilo que funciona. E é fácil ver o que funciona. Existe fartura de evidências, de literaturas. Eu cito aqui sempre o Prêmio Nobel de 1982 de Economia, Gary Becker, que ganhou um prêmio Nobel explicando que o criminoso é movido a incentivos e punições. Se você aumenta as punições, diminui os incentivos, o crime diminui. Eu sempre cito aqui o professor Perichiquida, de uma universidade no Paraná, que fez um trabalho espetacular, mostrando um trabalho científico com criminosos brasileiros, mostrando mais de 50% dos criminosos presos, examinados por ele, tinham imóveis em seu nome no momento do crime, jogando por terra essa teoria tola de que o criminoso é movido pela fome, pela desigualdade. Então, existe fartura de material, de evidência, mostrando a direção em que se deve seguir. Para facilitar este trabalho, eu escrevi um livro chamado A Construção da Maldade, que eu coloco agora, neste momento, à disposição de todo mundo que quiser conhecer essas ideias, essas evidências que funcionam, que já foram comprovadas. Esse é o caminho para a gente tirar o Brasil deste inferno de criminalidade e tornar o Brasil um país onde a gente possa viver uma vida normal. E eu digo mais, seguindo a receita do que já funcionou lá fora, isso pode acontecer em muito pouco tempo. Pois é, você, Cristiano Beraldo, eu já estou lendo algumas mensagens aqui de espectadores, Beraldo, pessoas se manifestando em dúvida se essas falas de Luiz Roberto Barroso dizem respeito a uma proposta de endurecer as regras, a legislação, ou então flexibilizar. Mas eu trago uma informação adicional no bojo das declarações dele em Davos. Eu achei curioso, porque o presidente do STF, se puder colocar inclusive o Beraldo já na tela, disse que o pensamento progressista sempre negligenciou a questão da segurança pública, atribuindo a pobreza e a desigualdade
e dizendo que o problema da segurança pública tem se agravado na América Latina. Você, Cristiano Beraldo, como avaliou esse posicionamento, essas falas do presidente do STF? São constatações evidentes, né? Isso aí a gente vê, a população brasileira vê e sente todo dia na pele essa epidemia de violência que tomou conta do Brasil, e no centro dessa epidemia de violência está a questão das drogas. Então, sabe-se que o dinheiro da violência hoje vem das drogas. Os bilhões de dólares que são movimentados estão vindo daí. As armas são um negócio paralelo, né, que complementam a atividade ilícita do tráfico de drogas. Quando você tem isso como certeza e coloca este aspecto no centro do debate, aí você precisa ter um comportamento e uma série de manifestações que sejam coerentes com isso. Caso contrário, corre-se o risco de simplesmente permanecermos no discurso sem que nada efetivamente mude. Quando o Supremo Tribunal Federal se coloca numa posição em debater a liberação do uso de drogas, sendo que a legislação classifica o tráfico de drogas como um crime, você não tem como aliviar para o usuário. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Eu não entendo este modelo em que, ao mesmo tempo que se reconhece a importância das drogas nesta situação de violência que vivemos, você quer liberar o consumo, o uso, porque o uso advém do tráfico, e é o tráfico justamente o grande problema. Então, é preciso sair do discurso e passar para a prática. E a prática está diretamente ligada ao comportamento neste julgamento do uso de drogas. Eu acho que isso, para mim, é fundamental para que a gente consiga compreender, enquanto sociedade, se poderemos ver uma mudança de comportamento e que a nossa justiça perceberá que, de fato, é inaceitável ficar passando a mão, ficar fazendo vista grossa para a questão das drogas. Que isso, de fato, marque uma mudança e não seja só mais um discurso. Alan Gani, Luiz Roberto Barroso disse que é preciso debater a questão da segurança pública no Brasil, a questão das drogas, sem preconceito, sem superstição, com criatividade e com originalidade. O que é fundamental nesse debate? Veja, o que é fundamental, pegando a própria fala do ministro, é acabar com essa ideia de que o bandido é uma vítima da sociedade. Ele reconhece que a esquerda progressista erra muito nesse discurso de atribuir o crime às desigualdades sociais, como se todos os crimes fossem crimes famélicos, né? A pessoa lá está com fome e aí ela rouba para comer. Está muito longe disso, isso é uma exceção. Agora, a esquerda progressista, ela também atribui que tem muito crime porque as drogas, elas são criminalizadas. Eu não consigo, de verdade, entender esta relação. Primeiro, porque no Brasil ninguém vai preso por usar drogas. Embora seja um crime, na prática ninguém vai preso. Então tem essa ideia de essa falácia de um encarceramento em massa, como se todo usuário fosse para a cadeia e saísse de lá um criminoso. Isto é mentira. Veja, no Brasil prende-se muito pouco, geralmente usam dados absolutos, mas está errado usar dado absoluto. Então tem que usar o dado relativo ao tamanho da população. Também está errado, e na hora que a gente usa o dado relativo, a gente cai lá para 30º, né, no ranking de homicídios, e sai lá dos 10 primeiros, vai para 30º, né, de quem vai preso por homicídio. Agora, a estatística correta prende-se em relação aos crimes que se cometeram. E aí, em relação aos crimes que se cometem no Brasil e o número de prisões, o Brasil é o campeão da impunidade. Prende-se, para falar a verdade, muito pouco no Brasil. Então, eu não consigo entender esse discurso da descriminalização. Ele leva a quê na prática? Ele leva ao aumento do consumo de drogas, como foi no Uruguai.
e que aumentou também o número de assassinatos. E aumentando o consumo de drogas, favorece quem? Favorece o traficante, que vai cometer mais crimes, que vai ter mais armamento. Então eu acho que também cabe aqui uma crítica não só a este discurso da vitimização do bandido, mas também essa ideia de que descriminalizar as drogas vai resolver o problema da criminalidade. Pelo contrário, vai agravar o problema.